E aí, meus amigos do segundo ano, mais uma aula de física aqui pra gente, nosso horário. E na aula de hoje a gente vai aplicar a fórmula que a gente aprendeu na aula anterior. Qual foi a fórmula que a gente aprendeu na aula anterior? Para que é que ela serve? A gente aprendeu, a fórmula que converte a temperatura que está em graus Celsius na temperatura que está na escala Fahrenheit. E também converte a temperatura que está em Fahrenheit para a escala Celsius. Então a gente vai estudar, a gente vai aplicar a fórmula que aprendemos na aula passada e converter uma escala em outra, tá certo? Repare, vamos lembrar aqui da fórmula. A gente chegou nessa fórmula aqui na aula anterior. X dividido por 5 é igual a y menos 32 dividido por 9, tá certo? Relembrando aqui, tá aqui a observaçãozinha bem aqui nesse cantinho. Quem é o X? X é a temperatura. X é a temperatura, certo? Em graus Celsius. X é a temperatura em graus Celsius. Y é a temperatura em graus Fahrenheit. Certo? Vamos lá. X, graus Celsius. Y, Fahrenheit. Ok, gente? Pois vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo aqui para a gente ir logo para a aplicação direta da fórmula. Então, gente, temos aqui o nosso exemplo. Repare aqui, vamos interpretar esse exemplo aqui. Está bem direto, certo? Está bem claro e objetivo. Ao aferir a temperatura de um determinado líquido, um químico viu que o mesmo estava a 104 graus Fahrenheit. Destacar aqui, o valorzinho que tem na questão. 104 graus Fahrenheit. Qual o valor correspondente em graus Celsius? Vamos lá? O que é que a questão está querendo, gente? Que a gente converta a temperatura que está em Fahrenheit para a escala Celsius. Qual é a fórmula que a gente usa para fazer isso? Só tem uma, aquela que a gente aprendeu na aula passada. Aí, gente, a nossa fórmula mais uma vez, x sobre 5 é igual a y menos 32 dividido por 9. Lembrando, x, graus Celsius, y, graus Fahrenheit. Qual foi a temperatura que a questão nos deu? 104 graus Fahrenheit. Se é Fahrenheit, gente, esse 104 corresponde a quem? A x ou a y? Muito bem. 104 corresponde à letra y, Y não é Fahrenheit? Então vamos anotar, Y vale 104 graus Fahrenheit. Tá bom? Quem é que a questão está querendo calcular, na verdade? Ora, se ela quer calcular a temperatura em graus Celsius, então a questão quer calcular o valor da letra X. Só tem duas letras na fórmula, Então vamos lá. Quando a gente for aplicar aqui, 104 vai ser colocado aonde? No lugar do X ou no lugar do Y? Com certeza no lugar do Y. Então vamos lá. X dividido por 5, repetindo aqui, é igual. Não vou mais escrever o y, agora eu vou escrever quem? O 104. Então fica como? 104 menos 32, tá certo? Dividido por 9. Viu aí, gente? Cadê o y? Não, já saiu, Porque eu tenho o valor correspondente a ele. Certo? Só tem uma letra aqui para a gente calcular. Qual é? X, que é graus Celsius, Então fica como? X sobre 5 é igual. 104 menos 32, gente, vai dar quanto aqui, Vou fazer aqui no cantinho. 104 menos 32. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. 2 para 4, 2. 3 para 10, falta 7. Vem 1. 1 para 1, nada. Então dá quanto? 72 dividido por 9, tá certo? E agora, professor, como é que a gente resolve isso aqui, Queremos encontrar o valor da letra X. Como é que é calculado aqui? Duas frações, proporcionais, a igualdade entre duas frações significa que elas são proporcionais. Então a gente vai multiplicar o meio pelos extremos. 9 vezes x, o 9 vai ser multiplicado com x. Fica quanto? 9 vezes x. 9x igual 72 vezes 5.
Quanto é que dá? 72 vezes 5. Vamos fazer aqui, ó. 9x é igual. 72 vezes 5 vai dar... Aproveitar aqui o gancho aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 5, 35. Mais 1, 36. Tá certo? Então, ó. 7 vezes 5, 35. Então, 70 vezes 5, 350. 5 vezes 2, 10. 350 mais 10, com certeza, vai dar 360. Tá bom? Então, 360. Logo, eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar o valor de x, não é isso? Ó? Como é que vai ficar o x aqui? Ó? X é igual a 360. Cadê o 9 que estava aqui, gente? Vai passar para o outro membro aqui, ó. Letra de um lado, número do outro. Certo? Quem é que está esperando o 9 aqui? O 360. O 9 estava fazendo o que com o x? Multiplicando. Vai passar dividindo. 36 dividido por 9 é 4. Um zero aqui, ó. Dá quanto? 40. Então, x vai dar o quê? 40 graus Celsius. Tá certo? Ok, gente? Então, significa dizer que se você converter 104 graus Fahrenheit para a escala Celsius, vai dar quantos graus Celsius? 40 graus Celsius. Ok? Então, aqui, gente, nós temos um exemplo para fazermos o procedimento contrário do que fizemos no exemplo 1. Analisar aqui a questão. O ponto de fusão de um sólido é 720 graus Celsius. Veja que a temperatura dada agora é em graus Celsius. Pergunta, a quantos graus Fahrenheit essa temperatura corresponde? Então, a questão agora nos deu a temperatura em graus Celsius e quer que nós calculemos a temperatura em graus Fahrenheit. Tá certo? Qual é a fórmula? A mesma. Vamos lá. Tá aqui a nossa fórmula, gente. A nossa velha conhecida fórmula. X graus Celsius, Y grau Fahrenheit. E a temperatura dada foi em graus Celsius. Então, qual foi a letra que a questão nos deu? Se a temperatura é graus Celsius, ela nos deu a letra X. Vamos substituir aqui na fórmula, ó. 720 vai ser colocado no lugar de qual letra? X. Então, como é que fica? 720 é X, então ele fica lá no numerador, ó, em cima aqui, ó. E esse X é dividido por quem? Por 5. Então, 720 também vai ser dividido por 5. Igual. O resto a gente vai repetindo. Y menos 32 dividido por 9. Certo? Aí é o seguinte. Agora nós vamos calcular a letra Y. Veja que ela não está sozinha, não. Ela está acompanhada do 32, né? Está mais complicado aqui para a gente fazer, ó. Aí é o seguinte. Nós podemos fazer de dois jeitos aqui. Você pode fazer essa divisão primeiro, dar o resultado aqui, ó. E depois multiplicar o meio pelos extremos. Ou você pode multiplicar direto. Vou fazer logo direto aqui para a gente não perder tempo. O procedimento matemático aí fica a seu critério. Então, fazendo a multiplicação do meio pelos extremos, como a gente fez lá no exemplo anterior, que é o mesmo procedimento, que são duas frações, ó. O que é que a gente vai obter aqui? Ó? Repare que o 5, vou botar a letra para esse lado esquerdo. Repare que o 5 tanto vai ser multiplicado pelo y, como também vai ser multiplicado com o menos 32. Quando você tem uma multiplicação, gente, que envolve aí mais de um algarismo, mais de um fator, desculpa, mais de um membro, mais de um fator, você vai fazer o quê? Para você incluir os dois na multiplicação, o que é que tem que ser incluído? O y e o 32. Para você incluir os dois, você tem que usar o quê? O recurso do parênteses, 5 é igual a y menos 32. Perdão, 5 vezes y menos 32. Esse parêntese aqui está dizendo o quê? Que o 5 tanto vai ser multiplicado com o y quanto menos 32. Tá certo? Então vamos lá, já multiplicamos esse, ó. Meio pelos extremos. Vamos para os extremos agora. Quem é que vai ficar aqui desse lado? Ó? 720 vezes 9. Ok? Vamos destrinchar aqui o negócio, ó. 5 vezes y, 5y. Mais do 5 com menos do 32, mais vezes menos, dá menos. 32 vezes 5 dá 160. Certo? Ó. 30 vezes 5, 150. 5 vezes 2, 10. 150 mais 10, 160. Igual. 720 vezes 9. Então, o resultado da multiplicação aqui vai dar 6.480. Tá certo?
Continuando. 5y, letra para um lado, número para o outro. Vamos deixar a letra desse lado e os números desse. Já está desse lado aqui, é o 6.480. Quem estava desse lado aqui, que vai passar para cá, ó, é quem? O menos 160. Estava menos, vai passar mais. Ok? Então vamos nós. 5y é igual a 6.480 mais 160. Fazendo aqui a soma, 6.480 mais 160 vai dar 6.640. Tá terminado aí o cálculo? Tá não, ó. O y tem que ficar só, ele ainda não está só, está acompanhado do número 5. Vamos tirar o 5 daqui, vamos. Letra para um lado, número para outro. Ó. Os números tudo desse lado aqui, ó. A letra aqui. Tá bom? Então, y é igual a 6.640. O 5 está fazendo o quê? Ele vai sair daqui fazendo o quê desse lado, ó? Aqui desse lado ele está multiplicando, né? Aqui, ó, multiplicação. Então, ele vai passar para esse outro lado, fazendo o quê? Dividindo. Portanto, quando eu calcular o y, resultado do y vai ser o quê? 6.640 dividido por 5. Quanto dá essa divisão? Fazendo aqui a divisão, pessoal, 6.640 dividido por 5 vai dar 1.328. Estou calculando a letra y. Portanto, esse valor aqui vai estar em graus Fahrenheit. Tá certo? Vamos revisar o que foi que nós fizemos aqui, ó. Temperatura dada na questão está na escala Celsius. É o valor da letra X. A questão quer que a gente calcule a temperatura em grau Fahrenheit. Quer que a gente calcule o valor da letra Y. Que deu quanto em Fahrenheit? 1.328 Fahrenheit. Grau Fahrenheit. Tá certo? Então, gente, o procedimento é esse. Espero que vocês tenham compreendido aí. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no WhatsApp.